Olá a todos, sejam bem-vindos ao Dois Leões à Conversa. Olá, Eduardo. Olá, André. Olá a todos. Bom, hoje, dia de festa, mas já lá vamos. Antes de mais nada, não se esqueçam de subscrever, likes, dislikes, comentar. Pode parecer que não, mas não custa nada e ajuda. Principalmente se gostarem de ouvir o podcast. Posto isto, hoje só há dois temas. Mas algo importante. QB. Um é o rescaldo das eleições. É? Ok. O outro é que passámos o Bodo Clint. Estamos nos quartos finais da Champions. No fundo, os dois temas de hoje são duas vitórias esmagadoras. Exato. Ok. É isso. Percebi. Bom, não sei, queres ir já à noite de hoje, já que estamos a gravar isto logo depois do jogo? E à noite? Ou queres... Coincidência? Exato. Ou queres despachar já o rescaldo das eleições? Não, vamos à jogatana, pá. Vamos à jogatana. Foi qualquer coisa. Bom, na verdade vamos fazer sobre os dois jogos, porque a gente não fez sobre o jogo passado no último episódio. Mas no cômputo geral, 5-3. E depois de uma primeira mão que... isto não foi só uma mão? Não foi. Olha, então aconteceu qualquer coisa, porque a minha memória deve ter bloqueado alguma coisa do jogo da primeira mão, que eu não vou lembrar. Pá, pois é, mas foi a duas mãos. Que... Aliás, eu aposto contigo, mas sim, aposto dinheiro. Neste momento, há jogadores do Bodo Glimt a jurar e a pé juntos que não jogaram contra a mesma equipa. Isso acredito. Não, mas assim, olhando agora a frio para o jogo da primeira mão, sim, apesar de entrarmos muito mal na primeira parte, há ali muita coisa que aconteceu que se pode... Não é desculpar, mas justificar. Okay? Olhando para o jogo a frio, e os jogadores estão tão habituados a jogar naquelas condições. O relevado sintético, e digo-te já porque os dois, não é o gol do penalti, mas os outros dois golos do Bodo Glimt são golos que só acontecem em sintético. A forma como a bola ressalta não é impossível acontecer num relevado natural, como o nosso em Alvalade. E claramente os jogadores não... E faltou o Maxi, faltou o Pote. O Fresneda não jogou no seu lado por causa do Vagianidis também. Foi um resultado demasiado pesado, mas no entanto, olhando para o jogo a frio, é ligeiramente justificável. Eu atribuo mais dois factos para termos perdido aquele jogo daquela maneira. Primeiro, o facto de não termos jogado nada. Não jogámos nada, mas eu estou a dizer não jogámos nada porque o facto do campo não ter as medidas máximas oficiais. Também. Aquele campo é 3 metros menos largo. Sim. Tanto para equipas como o Sporting que jogam com extremos puros, acho que é mais complicado. É mais curto, sim, também. Eu vou mais por aí. Agora o facto de ser sintético, de ser pelado, e acho que tivemos muito mal. Tivemos um péssimo jogo. Tivemos, sem dúvida. Ninguém está a dizer o contrário. Estou só a dizer que, pronto, lá está. Também por isso, o tamanho do relvado não ajudou. Mas é aquilo que eu te disse. Aqueles dois golos, a bola não ressalta assim num relvado natural e num... Duvido que fossem golo num relvado natural. Vamos pôr assim.
Não vou discutir isso, mas eu acho que... E depois faltou o Maxi. Mais até do que o Pote. E no jogo de hoje viu-se. No jogo de hoje viu-se perfeitamente a falta que fez o Maxi no jogo lá. Os grandes jogadores vão sempre fazer falta, mas eu não acho que é razão para nós estarmos a perder jogos a 3-0. Não é. Lá está. Estou a fazer uma análise a frio. Certo. Olhando para aquilo. Eu chateou muito aquele jogo porque acho que realmente foi uma questão de não estivemos bem. Sim. Não estivemos nada bem. Sim. Mas pronto. Passa-se uma semana. Alvalade. E hoje fizemos uma exibição a um nível de uma das 8 melhores equipas da Europa. É o que há a dizer. Porque... E mesmo assim desperdiçámos muito. Porque, olhando para as estatísticas, nós tivemos... no jogo todo 38 remates, dos quais 14 on target, que resultou em 5 golos. Pronto. Isto para dizer que podíamos ter despachado isto nos 90 minutos. Isso podíamos. Não, hoje o Sporting foi avassalador. É claramente a melhor exibição do Sporting da era Rui Borges. Sim. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Com as estatísticas praticamente todas a nosso favor. Impecável. Não sei. Diz-me tu o que é que achaste dos vários jogadores durante o jogo de hoje. É assim, eu acho que nós hoje estamos 11 milhões de pessoas. Não é? Uhum. Os cerca de 5.655.423 habitantes da Noruega e os outros 6 milhões que já tinham feito posts a semana passada a dizer que estávamos eliminados. Certo. Só por aí. A segunda coisa, acho que o Sporting hoje ganhou porque a equipa quis ganhar, a equipa teve uma atitude absurda. Aliás, na segunda parte do prolongamento, o Human leva a bola para a linha lateral ali junto ao campo do Bodo e só acaba por sofrer uma falta, e a maneira como ele comemora o ganhar aquela falta é do quem está a dar tudo e que está comprometido com a equipa e que o único resultado possível para ele ali era passar a eliminatória. Certo. O Maxi marcar o quarto gol e ver-se as lágrimas a escorrerem pela cara é de quem foi para ali para ganhar aquele jogo. Certo. O Fresneda na segunda parte do prolongamento cair com câmbrias é de quem foi para ali decididamente destinado a desquebrar que torcer. Ele quase quebrou. E onde é que estava esta equipa contra o Braga? Certo. Essa é que é a questão. Não, até parece mal agora dizer uma coisa desta. Mas ainda há dúvidas qual é que é a melhor equipa de Portugal? Não. Não sei. Acho que nunca houve. Para dizer a verdade.
É uma vitória estrondosa. Yeah. Os números comprovam. Aliás, se não fosse a segunda parte do prolongamento, a estatística era assustadora. Sim. Eu acho que acabámos a primeira parte com 71% de posse de bola. Acabaste o jogo com 66%. Certo, mas por causa da segunda parte do prolongamento. Por causa da segunda parte, sim, mas mesmo assim, 66%. Senão era uma coisa assustadora. É a quinta vez na Liga dos Campeões que uma equipa, na história, uma equipa viram resultado com pelo menos 3 golos de diferença. Ou mais. Dizer o quê? E a outra, e uma dessas também é nossa. Foi o 4-1 para 5-0 com o Manchester United. Com o Manchester United. Não sei. É a segunda vez que atingimos os quartos de final da Liga dos Campeões. Numa altura que é muito mais difícil de fazer. Portanto, quer dizer, não há palavras. Eu ainda estou a pensar nas exibições de 3 ou 4 jogadores em particular. Pá. Sim. Fresneda. Pá. Quem é este Fresneda? Quem é? Aliás, quem diria nós no início da época dizermos que o Fresneda ia ser o que está a ser agora? Meu Deus! No início da época passada. Certo. Na época passada, que o homem não saía, ou era banco ou não era convocado. Pá, o Fresneda, um absurdo. O Yulman, um polvo. Um autêntico polvo. Parecia, sei lá, o Rijkaard. Quando o Rijkaard jogava a bola, pá, impressionante. Pá, e o Maxi, quer dizer, o que é que sabe? Então, e pensa nisto. O Maxi no ano em que chega, quem diria que ia ser isto? Certo. O Maxi parecia um jogador que não sabia que... via-se que era um gajo abnegado e que corria e que lutava. Mas o nível não era este. Certo. Houve outro jogador que a mim me impressionou muito. Me chateia um bocado aquilo que se passa com ele, porque cada vez que estamos na rasca, sim, vamos buscá-lo, como a jogar, e ele corresponde sempre. E já começa a ser difícil de justificar, porque é baixinho comparado com o Diomante e com o Debate. Sim, a cena é, o Diomante e o Inácio são os titularíssimos. Mas o Quaresma fica a ver alguma coisa. Ele tem lá um corte dentro da área a sacar a bola ao adversário sem sequer tocar. Limpinho. Uma cena absurda. Não, e que só um jogador com um timing perfeito consegue fazer aquilo. E se não fosse aquele senhor que estava lá no estádio, recebe a convocatória da seleção em vez de a fazer, certo. Se calhar o Quaresma já merecia até ser chamado à seleção nacional. Porque não existe outro central em Portugal com as características dele. Não sem existe. Dúvida. Tecnicamente muito forte. Absurdo. Extraordinário. Sem sombra de dúvidas. De resto, pois os golos, foi o gol de canto do Inácio limpinho, o penalti também, enfim, Luís Soares está um especialista. Foi um grande jogo. Não há muito mais a dizer. Foi uma noite épica. Sem dúvida. Extraordinário. E posto isto, já sabemos quem vai ser, como é que vão ser os nossos quartos de final. Pois. E olha, e é bom. Vai ser o regresso do Gyökeres a Alvalade, pelo menos uma vez. Sim, vamos jogar
Jogamos primeiro em casa, a 7 de Abril, com o Arsenal, e depois a 14 de Abril vamos lá ter com eles. Sinceramente, até acho que não foi mal ter-nos calhado o Arsenal, apesar de tudo. Achas? Epá, tenho mais medo de equipas alemãs. Epá. É que o Arsenal, o Pote pode sacar um daqueles golos como da outra vez. Eu acho que isso só acontece uma vez na vida. Eu sei, estou a brincar, obviamente. É assim, qualquer jogo depois de agora, todos vão ser difíceis, qualquer um que venha não interessa. São os 8 mais fortes da Europa. É isso, a partir de agora é bónus. E se tu fores fazer uma comparação entre aquilo que o Sporting gasta com a sua equipa e que os outros gastam, certo. Não tem nada a ver. A questão é que as coisas também não se medem por aí, e os clubes portugueses, por norma, até se dão bem com o futebol inglês. Exato. Não vejo razão nenhuma para nós não conseguirmos fazer qualquer coisa de interessante. Sim. Não é? Ainda para mais começando em casa. Certo. Vamos ver. Vamos ver o que é que sai daqui. E pronto. Não sei, o que é que te apraz mais dizer? Não muito, quer dizer, eu ainda estou aqui a conter a situação, não é? Vamos dizer o quê? Perdes a primeira mão 3-0, achas que estás fora. Por outro lado, também estás a pensar: olha, oitavos de final, passámos nos 8 primeiros, ok. Mas já sabia há pouco. Que, com todo o respeito pelo Bodoglin, era o Bodoglin. Exato. De repente ganhas o jogo 5-0. Certo. Vais dizer o quê? Jogou tudo muito bem à bola. E comprovámos que não só passámos na fase inicial nos 8 primeiros, como agora estamos lá. Agora comprovámos que fazemos parte dessa elite. Exatamente. É tão simples quanto isso. Imagino que a direção esteja a esfregar as mãozinhas o Chibalão Pinheiro que entrou. Exato. Eu não consigo imaginar isso. Fazendo aqui um parênteses, isto se o Varanda já não foi antecipar a receita do jogo de hoje assim que saiu do relvado, assim que saiu do estádio. Sabes que eu por acaso hoje lembrei-me do Varandas. Então. O Palmeiras sorteou um apartamento para dar a um dos membros mais fiéis dos torcedores do Palmeiras. Uhum. E eu pensei, caraças, a única pessoa que eu ouvi que ganhou um apartamento desde que está no Sporting foi o próprio Varandas. Estou só a ser mau. Mas não deixa de ter piada. Não deixa de ter piada, já. Mas sim, pronto. Agora é focar-nos na Liga, que ainda temos 2 jogos. Sim, agora é esquecer que isto aconteceu, porque exato. Isto é o Alverca. Exato, vamos à Alverca e depois recebemos o Santa Clara 4 de Abril em Alvalade, antes do jogo com o Arsenal a 7 de Abril. Em Alvalade também, portanto. Sendo que temos um jogo em atraso também. Não é? Porque o jogo do Tondela foi adiado. Não sabemos se o jogo do Estrela da Amadora também não vai ser adiado. Porque o jogo com o Estrela da Amadora é entre os 2 jogos com o Arsenal. Por isso podemos ficar aqui com 2 jogos de atraso. E logo a seguir a jogarmos a segunda mão o Arsenal lá, recebemos o Benfica em Alvalade. Correto. Por isso não vai ser o mês de Abril. O mês de Abril não vai ser um mês fácil.
que é Santa Clara em casa, Arsenal em casa, Amadora fora se não for adiado, Arsenal fora, Benfica em casa. Portanto, vamos ter aqui um calendário um bocadinho mais apertado, sendo que depois do jogo com o Benfica vamos ao Dragão para a Taça de Portugal também. A 22 de Abril e depois temos o AVS. O AVS, mesmo sendo no estádio deles, aquele clube que está uma letra de ser AVC. Pronto. É o que é. Quantos pontos é que eles têm na Liga? Sei lá. Faço a mínima ideia. Portanto, tem exatamente... Tem 10 pontos. 10 pontinhos. É o que eles têm. Último classificado da Liga. Bom, posto isto, resta-nos o rescaldo das eleições. Não é? Ora bem, tu disseste aqui que se o Varandas tivesse menos de 90% era derrota. O Varandas teve 89,45%. É 90%. É. Certo, é 90%. Qual era a dúvida? Mas atenção, a dúvida não era nenhuma. É saber que esses 90%. O outro candidato eu também não achei que ele fosse muito forte. Principalmente depois do debate, sim. Eu não vi o debate, já ouvi que ele tentou levar a coisa um bocadinho para a lama, mas não vi, portanto não vou comentar. Sim. Mas aquilo que eu acho é que temos sportinguistas, se fossem mais atentos, vamos dizer assim, não querendo ofender ninguém, sim, deviam ter a capacidade de questionar algumas das coisas que o Frederico Varandas tem feito. Claro. Eu, na questão da gestão financeira, eu tenho sempre muitas dúvidas. Óbvio. Para já, porque os vários relatórios e contas, as coisas nunca batem exatamente bem, como no caso daqueles outros, que a gente farta-se bater às vezes. E não só, há pouca transparência. Olha, vamos fazer um empréstimo. Mas o empréstimo por quê? É o objetivo. Aliás, principal, como é que vamos pagar? Certo. E, como é que se vai pagar isto? Certo. Não pode ser só pedir dinheiro. Pronto, mas estás a ver. Mas, por exemplo, no debate, e eu ouvi o debate, no debate o Varandas explicou um bocadinho dessa parte. E por isso, eu às vezes continuo a dizer que às vezes eles não são bons nem para eles próprios. Por causa disto mesmo. É esta falta de transparência, pois só quando são apertados, ou porque está num debate, ou porque não sei o que é, lá explicam alguma coisa. Efetivamente, há esse problema, há a falta de transparência, há a falta das Assembleias Gerais e aquela modalidade do votar logo assim que a Assembleia Geral começa, não é? E depois há a clara falta de democracia do Sporting, e podem dizer mas tivemos as eleições e correram bem, sem dúvida, mas esta direção está a fazer os mínimos exigidos pelo estatuto. Aliás, ainda só existem AGs para votar os relatórios e contas porque elas são obrigatórias, porque senão nem isso tinham hoje em dia, de certeza. Ok? Certo, e não só, é aquela questão de que ok, nós não somos acionistas da SAD, mas o clube é acionista da SAD, o clube pertence aos sócios e é preciso explicar um bocadinho melhor as coisas do que tem sido feito. Exato. Mais ainda quando esta direção claramente quer transformar os sócios em clientes em vez de sócios. Não é? Esquecendo-se que, na verdade, eles são uma espécie de acionistas indiretos. Certo. Por isso
E não só. Ninguém faz um trabalho perfeito. Há sempre coisas questionáveis. E voltamos ao mesmo. E voltamos ao mesmo. É também a tua classe a lidar com a crítica. Claro, obviamente. No caso do Frederico Varandas, infelizmente, ele não tem muita classe a lidar com a crítica. Certo. É isso. E no fundo, voltamos à conversa de sempre, que é nem sempre que se ganha está tudo bem e nem sempre que se perde está tudo mal. A malta tem que se abstrair um bocado do fator vitória. Efetivamente, em termos desportivos, estamos bem, mas convém estarmos bem no resto, porque senão daqui a uns anos não valeu de nada estas vitórias. Okay? Exatamente. Pronto. Mas pronto. Olha, queria só fazer um último apontamento ao jogo do Bodo Glimt, que é as palavras do Rui Borges na conferência de imprensa. Diz. Rui Borges disse, e vou parafrasear, esperava ver mais jornalistas aqui depois desta vitória épica do Sporting. Acredito que estariam mais se não tivesse passado, com toda a certeza. Felizmente nós passámos. E acho que foi comer uma canja a seguir isto. Certo. É mais uma do mestre Borges a explicar como é que se faz. Quem o acusava de ser isto e aquilo. Mas quanto apostas que amanhã não sei quantos jornais vão dizer que ele é labrego por dizer essas merdas? Mas já não é o primeiro drop da bike que ele faz com um labrego que está muito bom. Exato. Mas sim. O Rui Borges é um patrão. Pronto. Acho que é isto por esta semana. Vamos festejar esta vitória. E a partir do fim de semana há que focar na Liga, que temos já aí o Alverca pela frente. Porque isto não para e é para dar o máximo para tentar o tricampeonato. Era o ideal. Mas pronto. Bom, posto isto, o episódio é curtinho, mas não há problema. Para a semana estamos cá outra vez. Por isso, até para a semana. Até para a semana.